Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês de dois textos, na verdade são dois assuntos que nós vamos falar, que eu considero assuntos extremamente importantes para o povo de Deus. Nós ouvimos muitas vezes os pais dizerem, né, filhos também aprendem a dizer que honrar o pai e a mãe, que é um mandamento, primeiro mandamento com promessa na Bíblia, é a mesma coisa que obedecer pai e mãe. Mas será que realmente honrar pai e mãe significa a mesma coisa que obedecer pai e mãe? Qual será a diferença entre esses dois princípios, esses dois mandamentos, né? Tanto obedecer pai e mãe quanto honrar pai e mãe são dois princípios bíblicos. E hoje eu quero compartilhar com vocês a diferença desses dois princípios. Por quê? Porque muitas pessoas confundem eles dois. Muitas pessoas acham que é uma coisa só. Veja bem, obedecer pai e mãe é um princípio que ele vai ter um tempo de validade. Vai chegar um momento que você não vai mais ter que obedecer seu pai e sua mãe, porque você vai crescer, se tornar um adulto independente, vai ter a sua vida e a sua família. E aí você vai cumprir o que está escrito lá em Gênesis 2:24. Lá em Gênesis 2:24 diz assim: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á e unir-se-á, né? Vai se unir à sua mulher, e serão os dois, e serão ambos uma só carne. Ou seja, deixará o homem seu pai e sua mãe. Grava bem essa palavra, deixará. Deixará o homem seu pai e sua mãe. O homem vai deixar seu pai e sua mãe. Ou seja, no momento em que você se casa, você que é homem, você que é mulher, no momento que você se casa, você deixa seu pai e sua mãe e você agora forma uma nova família, onde vocês vão ser o pai e a mãe, vocês vão ter filhos que também um dia vão deixar vocês. Por isso que o seu cônjuge é a pessoa mais importante da família. Não é filho nem filha, incrível, né? Mas na Bíblia, o cônjuge é a pessoa mais importante porque vai envelhecer com você. Filho e filha não têm obrigação de envelhecer ali com você. Sim, o seu cônjuge vão estar com você. Agora, obedecer pai e mãe é um princípio muito importante. Por quê? Porque ali há uma honra na obediência. Vamos ver outro texto muito interessante. Está também em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler. Efésios 6:1. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. O que isso significa? É muito interessante. Obedecer ao pai e à mãe no Senhor é obedecer segundo a vontade do Senhor, segundo o propósito do Senhor. Aí continua dizendo assim: porque isso é justo. Verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem a ira aos vossos filhos, mas cria eles na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja como é interessante. Nesse texto de Efésios 6, de 1 a 4, mostra a diferença sutil dos dois ensinos. No verso 1 fala para os filhos serem obedientes a Deus no Senhor, porque isso é. E no verso 2 fala para os filhos honrarem o pai e a mãe, ou seja, não é mais obedecer pai e mãe, é honrar. São coisas diferentes. No verso 1 fala para obedecer, no verso 2 fala para honrar. Observa que é interessante que ele fala que quando você honra, você vai ter uma colheita, você vai viver bem, tá? Outro texto está em Colossenses, capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: vocês, filhos, obedeçam em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E vocês, pais, verso 21, não irritem os filhos, para que não percam o ânimo. É muito interessante aqui esse texto, porque ele mostra que os pais têm que tomar cuidado para não tirar o ânimo dos filhos. E às vezes, sem querer, eu sou mãe, eu já percebi, a gente pode, sem querer, tirar o ânimo mesmo dos nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Amém, queridos? Outro texto muito interessante que fala sobre isso é em Mateus capítulo 10, no verso 37, diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aqui fica muito claro que Deus precisa ser o nosso primeiro lugar, nosso primeiro amor no coração. Não pai, nem mãe, nem filhos, tá? O que tem nesses princípios? Tem o seguinte: você vai obedecer seu pai e sua mãe, mas quem vai mandar em você acima de pai e mãe é Deus. Isso é muito importante.
Jesus fala isso lá em Mateus 10, verso 35, né? Ele fala assim: eu vim colocar em divisão um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Verso 36, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa, os seus familiares. Ou seja, Jesus estava falando que ia ter briga na família quando ele finalmente entrasse no primeiro lugar, porque muitas vezes os pais não gostam de saber que a gente agora obedece mais a Deus do que a eles. Isso é super comum acontecer. Mas isso não tem nada a ver. Obedecer pai e mãe, entender que a gente tem que obedecer pai e mãe, principalmente no período que a gente está debaixo da autoridade deles. A gente tem que obedecer. Se você mora com seus pais, você tem que obedecer seus pais. A partir do momento que você se casa, que você sai de casa, que você tem sua vida independente, você já não tem mais que obedecer. Agora você se une ao seu cônjuge e você agora é um pai de família, uma mãe de família, e você está na autoridade da sua vida. Quem está sempre na autoridade sobre pai e mãe é Deus. Antes de você sair da casa dos seus pais, Deus já está sobre a sua autoridade, acima de pai e mãe, e depois que você sai da sua casa, também Deus continua sendo sua autoridade. Isso não tem nada a ver com o outro princípio, que é honrar pai e mãe. Muita gente confunde. Voltando aqui ao princípio da obediência, volta aqui e pega comigo. Obedecer pai e mãe tem prazo de validade. Você vai sair de casa, ok? E aí você não vai mais ter que obedecer pai e mãe. Agora, o outro princípio, o princípio de honrar pai e mãe, ele não tem prazo de validade. O princípio de honrar pai e mãe, ele vai ser perpétuo, ele vai ser para sempre. Você nunca vai poder deixar, deixa eu arrumar aqui, você nunca vai poder deixar de honrar seu pai e sua mãe. E o que significa honrar pai e mãe? Porque muita gente não sabe. Muita gente pensa que honrar pai e mãe é sinônimo de de obedecer. Mas qual é a diferença entre os dois princípios? Vamos lá na Bíblia, não adianta a gente falar sem ter texto. Êxodo 20, verso 12, diz assim, primeira vez que isso apareceu: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias sobre a face da terra, os dias que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 27, verso 16, Deuteronômio 27, 16 diz assim: maldito é aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio 5,16 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra, o que te dá, a terra que te dá o seu, né, Senhor, o Senhor o teu Deus. Agora Provérbios 23, 22. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Presta atenção agora nesse texto. Esse texto, ele não está falando de obediência a Deus, como muita gente pensa. Esse texto, ele é confirmado pelo Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 15, de verso 1 a verso 9, e também depois em Marcos 7, Jesus fala sobre esse princípio. Esse princípio não é obediência, esse princípio é, presta atenção, gente, o princípio de cuidar dos seus pais na velhice e de não desamparar os seus pais quando eles se tornarem inválidos ou idosos. O que significa isso? Honra teu pai e tua mãe. Não desampare os teus pais quando eles não tiverem mais condições de se sustentar. Cuide dos teus pais, não deixe os seus pais na rua, não deixe os seus pais sem casa, não deixe os seus pais sem comida, sem alimento, sem, proteção. Cubra de proteção para que eles vivam muito a velhice deles e para que quando chegar a sua velhice você também tenha quem te proteja. É uma semente que haverá uma colheita. Olha o que Jesus fala em Mateus 15, verso 1, confrontando os fariseus. Verso 1. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo assim, verso 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Verso 3, Jesus respondeu: por que vocês, fariseus, transgridem também o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus ordenou, verso 4, dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, e a quem maldisser a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Verso 5, Jesus continua falando: mas vocês dizem, qualquer que disser ao pai e à mãe, isso aqui é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, papai e mamãe, é oferta ao Senhor. Esse, então, não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe.
Aí, vocês invalidam, verso 6, Jesus fala, vocês assim invalidam pela tradição de vocês um mandamento de Deus. Verso 7, Jesus xinga eles. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o coração desse povo está longe de mim, mas em vão eles me adoram, eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens, não são preceitos de Deus. Bom, aqui, gente, fica claro, Jesus explicou o mandamento. Honrar pai e mãe significa não desampare seus pais, não desampare estrutura, não deixe de dar estrutura, cuidados naturais aos seus pais. Não, Sara, mas você não sabe o que foi meu pai. Minha mãe e meu pai, eles eram ruins demais, Sara, comigo. Eles eram ruins, eles me maltratavam e eles não merecem que eu faça nada por eles. Ouça, não é para o seu pai e para sua mãe que você vai fazer. Você vai honrar para Deus, porque é um mandamento divino. Cumpra diante de Deus. Não desampare seus pais na velhice. Não desampare seus pais na velhice. Cuide dos seus pais, amém? Ah, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, eles têm condição de se sustentar ainda. Ótimo, ótimo. Mas se prepare para um dia você poder pagar o plano de saúde deles, você cuidar deles. Eu não quero botar meu pai dentro da minha casa, nem minha mãe. Ok, se você tiver condição, você vai poder pagar um apartamento com uma cuidadora, né, com enfermeiras para cuidar deles, mas não os desampare de maneira nenhuma. Isso é um mandamento. E aí, queridos, ficou a minha mensagem de hoje para vocês. Não confundam os dois textos. Não confundam os dois princípios. Obedecer pai e mãe é um ensino, é um mandamento, é um princípio que tem validade. Você não vai obedecer para sempre, porque acima de pai e mãe está Deus na sua vida. Agora, honra teu pai e tua mãe não tem validade. É até os seus pais morrerem, até eles partirem daqui para o Senhor ou para onde eles forem, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que eu tenha abençoado, ajudado a esclarecer. Lembre-se, enquanto você viver com seus pais, enquanto você estiver debaixo da tutela deles, você precisa obedecê-los. Mas isso não vai ser para sempre. Um dia você vai ser maior de 21 anos, um dia você vai ter sua vida, um dia você vai se casar, e aí você vai prestar conta somente a Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para receber as notificações. Beijo, abraço em todos.